Fala fera, continuando as aulas sobre calorimetria, agora é a vez da capacidade térmica. Você já reparou que corpos diferentes se aquecem de modos diferentes, mesmo quando aquecidos por uma mesma fonte de calor? É o caso, por exemplo, da areia da praia e da água do mar. Lembrando a vocês que praia é essa faixa de areia que beira o mar. Então não é muito saudável tomar banho de praia, é muito mais saudável tomar banho de mar, ok? Então, a areia da praia e a água do mar, elas recebem a mesma quantidade de calor durante o dia que vem do sol. Porém, se você chegar na praia cerca de 1 hora da tarde, a areia está de cair o couro do pé. A água não está na mesma temperatura, ela está numa temperatura mais fria. Mas como podem acontecer duas temperaturas diferentes, tendo recebido a mesma quantidade de calor? Isso se deve ao fato da areia da praia e da água do mar terem capacidades térmicas diferentes. A capacidade térmica, ela mede a relação entre a quantidade de calor trocada e a respectiva variação de temperatura sofrida, e pode ser medida através dessas expressões. A capacidade térmica pode ser a razão entre a quantidade de calor trocada e a variação de temperatura sofrida, e pode ser medida também pelo produto entre a massa e o calor específico. Uma das aplicações da capacidade térmica é o conceito de maritimidade e continentalidade. Na maritimidade, nós percebemos que o Sol, como fonte de energia, envia calor tanto para o mar quanto para a Terra. A Terra varia sua temperatura de maneira muito mais rápida do que o mar. Então, durante o dia, a evaporação cria uma certa quantidade de nuvens nas cidades litorâneas. Durante a noite, essa água aquecida libera o seu calor, que sofre reflexão nas nuvens como no efeito estufa, e esse calor é enviado para parte das cidades litorâneas através das brisas marítimas. Isso faz com que as noites do litoral sejam bem mais quentes do que as noites do interior, por exemplo. Se você está numa cidade muito distante do mar, certamente as noites devem ser mais frias do que as noites de cidades próximas do mar. Por quê? Em cidades que não têm grandes concentrações de água, o calor proveniente do sol durante o dia é rapidamente dissipado. Pela falta de umidade, por conta da distância de grandes concentrações de água, nós temos pouquíssimas nuvens. Então, não só nós não temos o efeito estufa das nuvens, como o calor é liberado pela terra de maneira muito mais rápida do que a água. Então as noites elas não têm uma fonte térmica própria, sendo, de certa forma, mais frias do que as cidades litorâneas. Em grandes desertos, como o deserto do Saara, por exemplo, nós podemos ter durante o dia temperaturas acima de 40 graus Celsius e à noite temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Vamos testar? Um corpo de massa 50 gramas recebe 300 calorias e sua temperatura sobe de menos 10 graus Celsius até 20 graus Celsius. Determine a capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância que o constitui. Ora, aqui nós temos a massa, 50 gramas, nós temos a quantidade de calor, 300 calorias, e nós temos a variação de temperatura. A variação de temperatura é a diferença entre a temperatura final e a inicial. A final é 20, a inicial é menos 10, então 20 menos 10, nós temos 20 mais 10, 30 graus. De menos 10 até 20 graus Celsius, de menos 10 até 20 graus Celsius, nós temos uma variação de 30 graus Celsius. A capacidade térmica, que é o que ele pediu, é a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. A quantidade de calor foi 30, a quantidade de calor foi 300, a variação de temperatura foi 30 graus, nós temos 10 calorias por grau Celsius. Essa é a unidade de medida da capacidade térmica. Ele também pede o calor específico da substância, que é o produto entre a massa e o calor específico e a capacidade térmica. Nós já achamos a capacidade térmica, 10, a massa que ele deu foi 50, a capacidade térmica é 10 dividido por 50, o 50 que multiplica, do outro lado ele divide, e 10 dividido por 50 é 0,2. O calor específico é 0,2 calorias por grau Celsius. Sacou?
Bem, essa é a nossa terceira aula de calorimetria. Sugerimos que assista às aulas anteriores, calor, introdução, quantidade de calor, e assista às próximas duas aulas, equilíbrio térmico e propagação do calor, ok? Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Aquele abraço.